Passei boa parte da minha vida temendo acontecimentos que, no fim, nunca chegaram a acontecer. Imagine só, você passou grande parte da sua vida tentando caber em lugares que talvez nunca tenham sido feitos para você. Aprendeu a escolher cuidadosamente as palavras antes de falar. Pensou 2 vezes antes de expressar uma opinião. Mudou a maneira de se vestir, de agir e até de sonhar. Tudo para evitar o julgamento daqueles que estavam ao seu redor. Pouco a pouco, sem perceber, começou a construir uma versão de si mesmo que fosse mais fácil de aceitar. Uma versão que não incomodasse, que não decepcionasse, que recebesse aprovação. E enquanto tentava agradar a todos, talvez tenha se afastado lentamente da única pessoa com quem você precisará conviver durante toda a sua existência, você mesmo. Existe um medo silencioso que acompanha milhões de pessoas todos os dias. O medo de não ser suficiente, o medo de ser rejeitado, o medo de fracassar diante dos outros, o medo de que alguém descubra que, por trás da aparência de segurança, existe uma pessoa cheia de dúvidas. Por isso buscamos aprovação, esperamos elogios, procuramos reconhecimento, observamos constantemente o olhar dos outros para descobrir se estamos vivendo da maneira correta. Mas há uma pergunta que quase nunca fazemos. E se a nossa necessidade de aprovação estiver nos impedindo de viver de verdade? E se a liberdade que procuramos não estiver em conseguir controlar tudo ao nosso redor, mas em aprender a abandonar aquilo que jamais esteve sob nosso controle? E se a verdadeira confiança não nascer do esforço de parecer forte, mas da coragem de aceitar quem somos? Séculos atrás, um homem dedicou boa parte da sua vida a refletir sobre essas questões. Seu nome era Michel de Montaigne. Filósofo, escritor e pensador francês do século XVI, Montaigne viveu em uma época marcada por guerras, conflitos religiosos, instabilidade política e profundas transformações sociais. Enquanto o mundo ao seu redor parecia mergulhar no caos, ele decidiu voltar seu olhar para dentro. Em determinado momento de sua vida, afastou-se da vida pública e encontrou refúgio em sua torre, cercado por livros e silêncio. Mas ele não se retirou do mundo simplesmente para fugir dele. Retirou-se para observá-lo melhor, e principalmente para observar a si mesmo. Foi nesse espaço de introspecção que nasceu uma das obras mais importantes da filosofia ocidental, os seus ensaios. Montaigne não escreveu como alguém que possuía todas as respostas. Ele escreveu como alguém que tinha coragem de fazer perguntas. Não queria construir um sistema perfeito para explicar a existência humana. Queria compreender o ser humano real, com suas contradições, seus medos, suas fraquezas, seus desejos e suas imperfeições. E talvez seja exatamente por isso que suas reflexões continuam tão atuais, porque vivemos em uma época que nos ensina constantemente a controlar nossa imagem, controlar nossas emoções, controlar nosso futuro, controlar o que os outros pensam, controlar os resultados, controlar a maneira como somos percebidos. Desde cedo aprendemos que, se planejarmos o suficiente, talvez consigamos evitar o sofrimento. Se fizermos tudo corretamente, talvez nunca sejamos rejeitados. Se trabalharmos bastante, talvez nunca fracassemos. Se pensarmos em todas as possibilidades, talvez consigamos impedir que algo dê errado. Mas Montaigne percebeu uma verdade desconfortável. Grande parte daquilo que tentamos controlar simplesmente não pode ser controlada. Você pode planejar o seu dia, mas não pode controlar tudo o que acontecerá nele. Pode cuidar da sua imagem, mas não pode decidir o que cada pessoa pensará sobre você. Pode amar alguém profundamente, mas não pode controlar o coração dessa pessoa. Pode se preparar para o futuro, mas não pode conhecê-lo antecipadamente. Pode fazer o seu melhor, mas ainda assim poderá fracassar. E essa realidade, quando não é aceita, produz uma quantidade enorme de sofrimento. Passamos horas imaginando conversas que talvez nunca aconteçam. Criamos cenários terríveis para acontecimentos que talvez jamais se concretizem. Revivemos situações do passado como se pudéssemos voltar no tempo e modificá-las. Tentamos antecipar cada problema, cada rejeição, cada possibilidade de fracasso. E enquanto fazemos tudo isso, deixamos de viver o único momento que realmente existe, o presente. Montaigne conheceu de perto a fragilidade da existência. Em certa ocasião sofreu um grave acidente a cavalo, que o colocou diante da possibilidade concreta da morte. A experiência o fez perceber algo que,
intelectualmente, talvez já soubesse, mas que agora experimentava de maneira profunda. A vida é muito mais frágil e imprevisível do que gostamos de admitir. Nenhum planejamento é capaz de garantir que estaremos seguros para sempre. Nenhuma precaução pode eliminar completamente o inesperado. Nenhum esforço humano consegue transformar a vida em uma máquina perfeitamente controlável. E talvez exista uma espécie de liberdade escondida exatamente nessa constatação. A vida não precisa ser dominada para ser vivida. Talvez seja necessário aprender a acompanhá-la, a aceitar seus movimentos, a reconhecer que algumas coisas dependem de nós e outras simplesmente não. Esse é um dos grandes ensinamentos que podemos extrair da filosofia de Montaigne. O sofrimento aumenta quando exigimos controle sobre aquilo que está além do nosso alcance. Imagine quantas preocupações você já carregou por coisas que nunca aconteceram. Quantas noites perdeu pensando em problemas que jamais chegaram. Quantas vezes imaginou a reação de alguém e descobriu depois que tudo era completamente diferente. Quantas vezes tentou prever o futuro e, no processo, deixou de perceber o presente. A necessidade excessiva de controle nos afasta da realidade, porque a realidade nunca é exatamente como imaginamos. Ela é mais imprevisível, mais complexa, mais viva. A vida não é uma equação que podemos resolver antecipadamente. Ela é um movimento constante, e muitas vezes, quanto mais apertamos as mãos tentando segurá-la, mais percebemos que ela escapa por entre nossos dedos. Talvez a sabedoria esteja justamente em aprender quando segurar e quando soltar. Não significa abandonar seus objetivos, não significa deixar de lutar, não significa viver de maneira irresponsável, significa compreender a diferença entre dedicação e obsessão, entre cuidado e ansiedade, entre responsabilidade e necessidade de controlar absolutamente tudo. Montaigne nos convida de certa maneira a olhar para nossa própria necessidade de controle com mais gentileza, sem culpa, sem julgamento, apenas observando, porque quando percebemos que não podemos controlar tudo, finalmente começamos a descobrir o que realmente merece nossa energia, e então surge outro grande tema da existência humana, a necessidade de ser aceito. Desde crianças aprendemos que a aprovação dos outros é uma espécie de recompensa. Um elogio nos faz sentir importantes, um olhar de orgulho nos faz sentir capazes. A aceitação de um grupo nos dá a sensação de pertencimento, e isso é natural. O problema começa quando nossa identidade passa a depender completamente da opinião alheia, quando deixamos de perguntar o que eu realmente quero e começamos a perguntar o que esperam que eu queira. A diferença parece pequena, mas pode mudar completamente uma vida. Talvez você tenha escolhido determinado caminho profissional porque acreditava que era o que sua família esperava. Talvez tenha escondido uma opinião para não criar conflitos. Talvez tenha deixado de tentar algo novo por medo de ser ridicularizado. Talvez tenha permanecido em lugares onde já não era feliz, apenas porque tinha medo do que os outros pensariam se você fosse embora. A busca por aprovação raramente aparece de maneira explícita. Ela se esconde em pequenas decisões, na roupa que escolhemos, nas palavras que evitamos, nas opiniões que escondemos, nas fotografias que publicamos, na necessidade de mostrar uma vida que parece perfeita. E existe uma ironia nisso tudo. Quando finalmente recebemos a aprovação que tanto desejávamos, muitas vezes ela não consegue preencher o vazio, porque as pessoas não estão aprovando quem realmente somos, estão aprovando a versão que criamos para agradá-las. É como receber aplausos por interpretar um personagem. O aplauso existe, mas você sabe que não está sendo visto de verdade. Montaigne nos oferece uma alternativa: conhecer a si mesmo, não de maneira superficial, mas com profundidade suficiente para reconhecer suas próprias contradições, seus defeitos, seus medos, suas inseguranças, suas mudanças. Quanto mais intimidade você desenvolve consigo mesmo, menos poder a opinião dos outros possui sobre a sua identidade. Isso não significa que você deixará de ouvir críticas. Significa que aprenderá a escolher quais críticas merecem ser ouvidas. Nem toda opinião merece um espaço dentro da sua mente. Nem todo julgamento precisa ser respondido. Nem toda rejeição significa que existe algo errado com você. E talvez você devesse fazer algumas perguntas difíceis a si mesmo. A quem você está tentando agradar? Por que essa aprovação é tão importante? Quantas decisões da sua vida foram tomadas por desejo verdadeiro,
E quantas foram tomadas pelo medo do julgamento? Quando você começa a abandonar a necessidade de aprovação constante, algo extraordinário acontece. Você começa a se encontrar. Suas escolhas se tornam mais autênticas, suas relações se tornam mais honestas, sua vida começa finalmente a parecer sua. É nesse ponto que entramos em uma palavra fundamental: desapego. Muitas pessoas confundem desapego com indiferença. Pensam que ser desapegado significa não amar, não se importar ou não sentir. Mas não é isso. Desapego não é ausência de sentimento, é clareza, é saber onde colocar sua energia, é compreender que existem coisas que merecem sua atenção e outras que apenas drenam sua força. Desapegar não significa deixar de amar, significa entender que amar não é possuir, não significa abandonar seus sonhos, significa não permitir que o resultado de um sonho determine o seu valor, não significa desistir de lutar, significa lutar sem transformar a vitória em uma condição para ser feliz. Montaigne parecia compreender profundamente esse equilíbrio. Ele não defendia uma vida passiva. Ao contrário, sua filosofia aponta para uma vida mais consciente, uma vida em que você participa plenamente, mas sem exigir garantias absolutas. Você pode se dedicar sem se destruir, pode amar sem tentar controlar, pode buscar sem se perder, pode desejar sem transformar o desejo em desespero. Existe uma força especial em quem não precisa provar o próprio valor o tempo inteiro, porque essa pessoa não está constantemente tentando convencer o mundo de quem é, ela simplesmente vive, e talvez seja isso que torne sua presença tão poderosa. Quando você deixa de lutar desesperadamente para parecer interessante, começa a ser interessante de maneira natural. Quando deixa de tentar parecer forte o tempo todo, encontra uma força mais verdadeira. Quando abandona a necessidade de controlar cada detalhe, começa a perceber oportunidades que antes não conseguia enxergar. Isso não é magia, é presença, é coerência entre aquilo que você pensa, sente e faz. Montaigne também nos ensina algo essencial através da própria vida: a aceitação da imperfeição. Ele não era um homem perfeito, não tentou construir uma imagem de sábio intocável. Ao contrário, escreveu sobre suas próprias falhas, falou de seus medos, de suas contradições, de suas fraquezas, de suas dúvidas. Sua vida também foi marcada por perdas profundas. Montaigne perdeu 5 de seus 6 filhos ainda na infância. Também sofreu profundamente com a morte de seu grande amigo, Etienne de la Boétie, uma das amizades mais importantes de sua vida. Além disso, viveu em um período de conflitos religiosos e guerras civis que dividiram profundamente a França. Tudo isso poderia tê-lo transformado em um homem amargurado, mas sua resposta foi diferente. Ele voltou-se para a reflexão, para a observação, para o autoconhecimento. Quando se retirou para sua torre, cercou-se de livros e silêncio. Ali passou a observar não apenas o mundo, mas a si mesmo. E talvez tenha sido justamente essa honestidade que tornou seus escritos tão humanos. Montaigne não dizia: "Olhem para mim, eu descobri como ser perfeito." Era quase o contrário. Ele parecia dizer: "Olhem para mim, sou humano, também tenho dúvidas, também erro, também mudo." Essa é uma mensagem profundamente libertadora. Você não precisa ser a mesma pessoa para sempre. Mudar de opinião não significa necessariamente falta de caráter. Reconhecer um erro não diminui sua dignidade. Admitir que não sabe alguma coisa não faz de você uma pessoa inferior. Ser contraditório, muitas vezes, faz parte da própria experiência humana. Nós mudamos, crescemos, aprendemos, reconsideramos, abandonamos antigas certezas. E tudo bem. O problema começa quando exigimos de nós mesmos uma versão perfeita, constante e impossível de existir. No mundo atual, somos constantemente convidados a construir uma imagem de sucesso, de felicidade, de força, de estabilidade. Nas redes sociais, vemos pessoas mostrando apenas os melhores momentos de suas vidas, e então comparamos nossos bastidores com o palco dos outros. Começamos a acreditar que estamos atrasados, que não somos bons o suficiente, que deveríamos estar em outro lugar, que deveríamos ter conquistado mais. Mas Montaigne nos lembra de algo simples: a vida real é contraditória, é feita de dias bons e ruins, de conquistas e fracassos, de certezas e dúvidas, de coragem e medo.
Aceitar essa realidade não é desistir de evoluir, é abandonar a guerra contra aquilo que já faz parte de nós. Quando você deixa de exigir perfeição, começa a experimentar uma forma diferente de liberdade. A liberdade de errar, a liberdade de aprender, a liberdade de recomeçar, a liberdade de simplesmente existir. E talvez seja justamente aí que o desapego revele sua força mais profunda, nas relações humanas. Quantas vezes sofremos não porque alguém fez algo terrível, mas porque essa pessoa não correspondeu à imagem que criamos dela? Esperamos que o outro pense como pensamos, que ame como amamos, que demonstre carinho da maneira que desejamos, que permaneça exatamente onde queremos. Mas pessoas não são objetos, não existem para cumprir nossas expectativas. Montaigne compreendeu isso de maneira especialmente profunda ao refletir sobre sua amizade com Etienne de la Boétie. A amizade entre os dois tornou-se uma das relações mais marcantes de sua vida, e talvez uma das maiores lições dessa amizade seja justamente a ideia de uma conexão que não precisa ser baseada em posse. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e tentar possuir alguém. Amar é permitir que o outro exista. Possuir é tentar transformar o outro em uma extensão das nossas necessidades. Quanto mais tentamos prender alguém pelo medo, pela cobrança ou pela manipulação, mais sufocamos a relação, porque ninguém consegue permanecer verdadeiramente livre dentro de uma prisão emocional. A verdadeira conexão não nasce da obrigação, nasce da escolha. Duas pessoas podem caminhar juntas sem que uma precise controlar os passos da outra. Podem se amar sem deixar de ser indivíduos. Podem compartilhar suas vidas sem transformar o outro em responsável por sua felicidade. Essa é uma das formas mais maduras de desapego. Você não deixa de se importar. Você simplesmente entende que não pode controlar o coração de ninguém. E isso vale para amizades, para relacionamentos, para familiares, para qualquer vínculo humano. Pergunte a si mesmo: quantas relações você vive com medo de perder? E quantas você vive com verdadeira alegria por compartilhar? Talvez essa pergunta revele algo importante, porque uma relação saudável não deveria ser sustentada apenas pelo medo da ausência. Ela deveria existir também pela liberdade da presença. Quando alguém permanece ao seu lado porque quer, existe uma beleza que nenhuma obrigação pode reproduzir. Existe um momento na vida em que, silenciosamente, algo dentro de nós começa a ceder. Não é desistência, não é fraqueza, é compreensão. É quando percebemos que não precisamos controlar tudo, que não precisamos provar nosso valor a cada instante, que não precisamos vencer todas as discussões, que não precisamos convencer todo mundo sobre quem somos, que algumas coisas simplesmente precisam ser deixadas para trás. Esse momento pode parecer uma perda, mas muitas vezes é o começo de uma liberdade. A entrega nesse sentido não significa abandonar a vida, significa parar de lutar contra aquilo que não pode ser mudado. Você continua agindo, continua trabalhando, continua construindo, continua amando, mas faz tudo isso sem exigir que a vida obedeça exatamente ao seu roteiro. Essa mudança é poderosa, porque quando você deixa de lutar contra a realidade, começa a enxergá-la com mais clareza, e quando enxerga com clareza, pode agir melhor. Quando você para de se preocupar obsessivamente com o julgamento dos outros, começa a falar com mais sinceridade. Quando deixa de buscar uma perfeição impossível, começa a criar com mais liberdade. Quando perde o medo de errar, começa a experimentar. Quando aceita que pode fracassar, descobre que o fracasso não precisa ser o fim. A entrega, para Montaigne, não seria uma fuga da existência, seria uma forma mais profunda de estar presente nela. É parar de guerrear contra o movimento natural da vida e aprender a caminhar com ele. Talvez esse seja o grande paradoxo do desapego. Quanto menos você tenta controlar absolutamente tudo, mais liberdade encontra. Quanto menos precisa da aprovação de todos, mais autêntico se torna. Quanto menos precisa provar alguma coisa, mais tranquilo se sente. Quanto menos tenta aprender as pessoas, mais genuínas podem se tornar suas relações. E quanto menos você se apega à imagem de quem acredita que deveria ser, mais espaço encontra para descobrir quem realmente é. Montaigne não nos deixou uma fórmula pronta para alcançar a felicidade. Não ofereceu um manual com respostas definitivas. Seu legado é mais sutil. Ele nos ensinou a olhar para dentro,
a questionar nossas certezas, a aceitar nossas contradições, a reconhecer nossos limites, a compreender que somos seres imperfeitos tentando viver em um mundo que também é imperfeito. E talvez essa seja uma das maiores formas de sabedoria, não tentar transformar a vida em algo completamente seguro, mas aprender a viver mesmo sabendo que ela nunca será. Ao longo dessa jornada percebemos que desapegar não significa abandonar, significa confiar, não significa deixar de agir, significa agir sem transformar o resultado em uma obsessão. Não significa não amar, significa amar sem possuir. Não significa ignorar o mundo, significa não permitir que o mundo determine completamente quem você é. Existe algo profundamente libertador em perceber que você não precisa carregar tudo, nem toda opinião precisa ser respondida, nem todo problema precisa ser resolvido hoje, nem toda pessoa precisa gostar de você, nem todo sonho precisa acontecer exatamente como você imaginou, nem todo erro precisa definir sua história. E talvez quando você finalmente começa a soltar aquilo que nunca esteve realmente em suas mãos, perceba algo extraordinário. O espaço que surge dentro de você, espaço para respirar, para pensar, para criar, para amar, para viver. Quando você deixa de se preocupar tanto com aquilo que não importa, começa a enxergar melhor aquilo que realmente importa. Quando solta o medo, abre espaço para a coragem. Quando abandona a necessidade de provar seu valor, descobre a força silenciosa de simplesmente existir. Talvez a pergunta mais importante não seja: como faço para controlar melhor a minha vida? Talvez seja: o que estou tentando controlar que, na verdade, nunca esteve sob meu domínio? Que opinião você está tentando mudar? Que pessoa você está tentando segurar? Que imagem está tentando sustentar? Que medo continua ocupando espaço dentro de você? E o que aconteceria se, por um instante, você simplesmente soltasse? Talvez você descubra que algumas coisas não desaparecem quando são soltas. Algumas apenas encontram uma maneira mais natural de permanecer. Talvez você perceba que não precisa correr atrás de todas as respostas. Talvez descubra que não precisa ser aceito por todos. Talvez entenda que sua vida não precisa parecer perfeita para ter valor. E talvez, no fim, a verdadeira liberdade esteja justamente nisso: ter coragem para cuidar daquilo que depende de você e serenidade para deixar ir aquilo que nunca dependeu. Montaigne nos lembra que a vida não precisa ser completamente compreendida para ser vivida. Ela precisa ser experimentada, sentida, observada, vivida com presença. Então, olhe para dentro de si e faça uma última pergunta: o que você continua segurando com tanta força, mesmo sabendo que isso já começou a machucar você? Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma lembrança, talvez seja uma expectativa, talvez seja a necessidade de aprovação. Talvez seja uma versão de você que já não existe. E se você pudesse simplesmente deixar isso ir, talvez ao soltar, você não perca aquilo que realmente importa. Talvez apenas descubra que estava segurando algo que já não precisava carregar. E quando finalmente deixar cair esse peso, talvez perceba que a liberdade que procurava do lado de fora estava esperando por você dentro de si. Se essa reflexão falou com você, compartilhe nos comentários. Qual foi a coisa mais difícil que você precisou aprender a deixar ir? Talvez a sua experiência seja exatamente a palavra que outra pessoa precisava ouvir hoje.